Olá, neste vídeo demonstrarei como consumir o Web Services a partir de projetos Windows Phone. Antes de mais nada, obviamente precisaríamos saber qual é o Web Services que nós iremos utilizar no nosso projeto. No caso deste exemplo, utilizaremos um Web Services de uma empresa que fornece métodos para que seja possível consultar os estados e as cidades do Brasil. Vejamos este Web Services. A URL é www.istream.com.br/webservices/cep.asmx. Como vocês podem reparar, essa empresa disponibiliza três métodos. Um deles busca os estados do país, outro busca as cidades e outro busca o CEP, ou melhor, o endereço a partir de um CEP que você informar. Por exemplo, na busca estados, quando invocamos o método do Web Services, repare que ele volta uma lista de objetos estados e neste caso você tem o ID do estado, o código do estado, que no caso é a sigla, e finalmente o próprio nome do estado. Então, faremos um método para que seja possível exibirmos o código do estado, que é a sigla, e mais o nome do estado, para que a pessoa, então, via o seu Windows Phone, possa selecionar o estado e finalmente observar quais são as cidades pertencentes a esse estado. Repare que o estado São Paulo possui o ID de código 1. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque no método busca cidades, que é disponibilizado também por este Web Services, nós veremos que ele espera receber por parâmetro o ID do estado do qual você deseja consultar as cidades. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o ID 1, que é correspondente ao estado de São Paulo, poderemos ver que ele nos retornará uma lista de objetos cidades, e para cada item dessa lista nós teremos então o ID da cidade, o nome da cidade e o código do IBGE correspondente a esta cidade. Sabedores dessa informação, então também teremos condições de identificar quais são os atributos que deveremos mostrar para as pessoas que estiverem utilizando este projeto via o seu Windows Phone, para que eles possam finalmente visualizar as cidades de um determinado estado. Uma outra forma de você saber quais são os parâmetros, ou qual é o tipo de retorno que o Web Services vai te devolver, basta que você observe logo a mais abaixo no protocolo SOAP qual é o retorno esperado. Então repare, veja que você tem o objeto cidades, no caso do método busca cidades, e ele te devolve então, como já foi exibido, o ID da cidade, o próprio nome da cidade e o código do IBGE. O legal de você observar isto por aqui é que também é possível identificar quais são os tipos de dados correspondentes a cada atributo que será retornado para você mediante a consulta que será feita no Web Services. Daremos início então ao desenvolvimento do nosso projeto Windows Phone para utilizarmos este Web Services que acabamos de observar. Deixe-me apenas copiar aqui a sua URL, pois isso será necessário para que possamos registrá-lo junto à nossa aplicação. Vamos criar então um novo projeto. Então no Visual Studio vamos escolher Silverlight for Windows Phone e criaremos então uma Windows Phone Application. Darei o nome do projeto como Cidades e Estados. Ok.
Uma vez tendo criado o projeto, deveremos então especificar qual será a interface que iremos construir para essa aplicação. Vamos começar. Vamos colocar aqui teste web services. Aqui vamos trocar para estados Brasil, imaginando que nesta primeira tela do nosso projeto iremos apresentar ao usuário todos os estados referentes ao país. Para esta tela, definiremos um list box que será o responsável por apresentar ao usuário os dados correspondentes aos estados pertencentes ao Brasil. Vamos dar início então. List box. Ok. Agora vamos criar um item template para que possamos representar a forma como esses dados serão mostrados ao usuário. Listbox item template. Dentro do item template, colocamos então um data template e aqui representaremos um stack panel para que seja exibido os estados do Brasil um abaixo do outro. Stack panel. Orientation. Horizontal. Vamos colocar uma cor de fundo para ficar mais fácil a identificação. Tamanho. Uma altura 60, acho que é suficiente. Ok. Se precisarmos de mais alguma coisa, colocaremos depois. Deixa eu corrigir aqui. Agora, dentro do Stack Panel, vamos colocar dois text blocks para que eles possam representar a sigla do estado e mais o nome do estado na frente. Então, text block, vamos colocar um nome para ele, por exemplo, txt sigla. E aí então você deve lembrar qual é o nome do atributo que volta, ou da propriedade, melhor dizendo, que volta do web service, para que você possa fazer o binding do valor ao text block. Então, text binding. Lembre-se que a sigla do estado vem no atributo código do estado, de acordo com o web service que você está utilizando. Temos mais algumas propriedades. Width de 80. Align. Horizontal align igual a center. Vou colocar uma margem para que ele fique 4 pixels da esquerda. Ok. Fechamos esse text block. E agora podemos colocar outro. Vamos simplesmente fechar aqui. Vamos colocar um segundo text block para que agora represente o nome do estado. Text block name txt nome. Na verdade
classe text, agora novamente fazendo o binding com o atributo que volta ou que vai voltar do nosso web service. Então binding estado. Vamos colocar aqui um tamanho automático para que ele ocupe o restante da tela. E vamos colocar um tamanho de fonte um pouco maior para que fique facilitada a visão de quem for utilizar o teu projeto Windows Phone. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais o tamanho da fonte, font size. Vamos colocar 40 aqui para a representação da sigla do estado. Aqui para o nosso Stack Panel, também vou acrescentar uma margem para que fique uma separação entre um e outro. O tamanho de 60 na altura está muito grande, então vamos colocar 50. Ok. Bom, isso é necessário para que o projeto Windows Phone, no caso esta tela, exiba dentro deste list box que tem esse tipo de template os dados que irão resultar do nosso Web Services. Lembrando que o Web Services ele devolve como sigla a propriedade código estado e devolve como nome do estado a propriedade estado. Por isso está sendo feito o binding em cada um dos seus respectivos text block. Ok, em termos de interface, basicamente seria isso. Agora o que temos a fazer é realizar a referência do nosso Web Services no projeto para que então finalmente possamos utilizá-lo. Então aqui no Solution Explorer, vamos em referências e aí adicionar service referência. Aqui então colocamos a URL do nosso Web Services, podemos mandar ele procurar, encontrou, aqui está a referência que nós temos, então selecionamos o Web Services que você identificou pela URL e vamos colocar um nome aqui para ele. Vou identificá-lo como WS-SEP e ok. O Visual Studio então irá realizar a respectiva referência e logo após isso já estamos prontos para utilizar o nosso WS-SEP, que é uma referência ao Web Service que foi mostrado inicialmente neste vídeo. Ainda é acrescentado um outro arquivo ao nosso projeto, que é esse service-reference.clientconfig, onde é possível que você visualize as referências que são colocadas em nosso projeto para o Web Services que está sendo trabalhado. Aqui você observa o endereço e o nome que deverá ser colocado no momento da instância do Web Services para o nosso projeto. Então, SEP Web Service SOAP. Vamos guardar este nome. Agora vamos ao código em C# para que possamos inicializar a codificação para receber os dados do nosso Web Service. Inicialmente, iremos criar um objeto da classe estado do nosso Web Service para que isso possa receber uma lista dos dados que serão retornados através do método busca-estado. Para tanto, list WS-SEP, que é o nome do nosso Web Service, ponto estado, status, que é o tipo de dado que vai ser retornado do método. Então vamos colocar aqui status e inicialmente isto irá receber o valor nulo. Agora no método mainPage vamos fazer a instância do nosso Web Services. WS-SEP ponto SEP Web Services SOAP Client SEP Web Services SOAP Client, desculpe, WS igual a 1000 SEP Web Services SOAP Client. Feito isso, agora nós já temos um objeto WS que representa o nosso Web Service.
A partir dele, então, podemos fazer a chamada ao método busca estados async. Lembrando que a chamada ela é feita de modo assíncrono, então precisaremos de um segundo método para sabermos o momento em que este retorno de dados irá terminar. Então, ws.busca status completed, para sabermos o momento em que o retorno dos dados estará sendo completado, mais igual, aqui basta dar um tab que daí ele já completa o que temos que fazer. Ok. Tendo criado o método, agora basta recebermos os dados e finalmente associarmos ao listbox que colocamos em nossa interface. Então o objeto estados declarado anteriormente receberá um e.result.orderBy. Vamos ordenar pelo nome do estado, x.nome.estado, desculpe. Lembrando que esta é uma expressão lambda, né? Então isso facilita bastante aí na hora de você realizar a manipulação dos dados. .toList. Ok. Já temos então neste objeto estados os dados que serão retornados do web services em questão. Agora listbox status ponto itens source recebe finalmente status. Isso deverá fazer com que o nosso projeto Windows Phone passe a mostrar os estados referentes à consulta realizada ao método busca estado do web services que estamos trabalhando. Vamos ver. Vamos dar um start. O emulador vai ser carregado. Vamos aguardar. Está buscando os dados do web services. Está aí. Então vejam, conforme esperado. Aqui temos então a sigla do estado e na frente o nome de cada um deles. Legal. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima.